Olá fãs e apaixonados pelo mundo do café, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Em outros vídeos já falamos desde plantio, colheita, classificação e outras coisas. Hoje nós vamos bater um papo sobre torra e moagem, que é uma das etapas mais importantes do nosso processo, porque não adianta de nada a gente tomar todos os cuidados necessários e errarmos agora no final. Então, para vocês que não assistiram os outros vídeos, eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês poderem assistir. Vamos iniciar nosso bate-papo falando sobre a torra, que é a responsável pela liberação dos aromas e sabor na nossa xícara. Pois a torrefação que é responsável por vários compostos determinantes para características da nossa bebida. Na torra, uma elevação de temperatura em certo intervalo de tempo é responsável por várias alterações no grão de café, como a perda de peso, ou seja, por evaporação da água. Você colocando um X quilo de café, no final da sua torra ele acaba perdendo um pouco de peso devido a essa evaporação. E o posterior aumento de volume, que é o que? O grão ele começa a aumentar o seu tamanho com a torra e a liberação dos gases dele. Durante todo o processo de torra, esse café dentro do torrador, o torrador fica mexendo continuamente para que esse café fique com uma cor uniforme. E depois de torrado, ele passa por um processo de desgaseificação. Ou seja, ele fica descansando durante um tempo para depois disso ele poder ser embalado ou na sua versão em grão ou moído. Existem alguns graus de torras que são definidos internacionalmente, que nós chamamos eles de Agritron, que são esses que estão aqui do lado. Eles são 8 discos com várias tonalidades de marrom, indicadas por números, que consequentemente eles estão indicando os graus de torra. Através desses discos nós podemos definir 3 tipos de torra: torra clara, torra média e a torra escura. A torra clara, como a gente pode observar, ela fica entre 75 a 95. A média, ele fica entre 55 e 65. E a torra escura, entre 25 e 45. Vocês sabem a diferença da bebida em uma torra clara, uma torra média e uma torra escura? Bom, uma torra clara, você tem um café com um grão de café com uma cor marrom mais clara, acidez mais elevadas e aromas não tão intensos. E ele tem um aspecto de grão seco. Já na torra média, ele tem uma cor mais de um tom achocolatado, ele tem aromas mais intensos e acidez mais baixa. Mas ele também ainda tem um aspecto de grão seco. E na torra escura, nós temos um marrom bem mais escuro na sua cor, aromas mais baixos, amargor mais acentuado e o aspecto do grão ele é um pouco mais oleoso. Vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre esse processo de torra. A temperatura da torra está relacionada tanto à intensidade dos aromas quanto aos graus de acidez e amargor. Além, é claro, do corpo da bebida. A cor marrom que o café adquire conforme o processo de torra é devido à caramelização de uma parte de açúcar do grão do café. Por isso, quanto mais alta a temperatura e maior tempo esse café no torrador, mais escuro é a cor dele. Esse processo de torra, ele passa por algumas etapas, que são elas: inicialmente, entra o café verde, depois de um período de tempo, ele começa a adquirir uma cor mais amarelada, ele começa a perder o volume com a evaporação da água. Depois disso, ele começa a adquirir uma cor de um amarelo bronzeado. Só que nessa etapa, o nosso grão de café ele ainda não expandiu o seu tamanho, mas ele começa a liberar alguns aromas típicos do café. Um pouco mais, ele começa a adquirir a cor do marrom claro. E aí sim, ele começa a expandir o seu tamanho. Começa a aproximar o primeiro estalo. Esse estalo vamos imaginar assim, é como se fosse um barulho de pipoca estourando. Assim que surgir o estalo, esse café ele começa a adquirir já a sua cor marrom, permanecendo com ele um pouquinho ainda dentro do torrador, ele começa já a entrar no segundo estágio, que é o segundo estalo dele, e aí a gente já precisa começar a prestar um pouco mais de atenção no nosso café, porque já está começando a chegar no primeiro ponto de torra, que aí iniciamos com a torra clara, um pouco mais de tempo a torra média e consequentemente a torra escura. E por fim, se a gente permanecer mais com esse café dentro do torrador, acontece um processo que nós chamamos de carbonização. O que é esse processo de carbonização? Ele vai restar apenas cafeína e cinzas do nosso produto. Eu sei que é muita informação,
Mas para a gente dar uma resumida nesse processo, existem 4 fases distintas na torra. A primeira fase é o início da desnaturação das proteínas e a evaporação da água. A fase 2 é o escurecimento dos grãos. Na fase 3 é onde a gente começa a falar que o grão começou a expandir o seu tamanho. E para fechar, na fase 4 é onde ocorre a liberação dos aromas típicos do café e compostos aromáticos. Depois que ele passou por todos esses processos e determinamos o nosso ponto de torra, ele sai do torrador e ele ainda precisa resfriar. Por quê? Se a gente não resfriar esse café, ele continua fazendo o seu processo de torra. Os torradores, eles têm uma peneira grande que tem hélices que ficam girando esse café para poder respirar. E existem alguns métodos para resfriar esse café. Ou por injeção de ar, injeção de água ou só com o movimento da hélice. Nós normalmente recomendamos a utilização apenas da hélice e a injeção de ar frio. Após resfriar esse café, ele ainda precisa passar por um processo de descansar ele. Então ele sai dessa peneira, ele é inserido em cilindros onde ele passa no mínimo 24 horas descansando antes de ser embalado ou passar para a próxima etapa, que seria a moagem. Já que tocamos nesse assunto, vamos começar a abordar um pouquinho o assunto de moagem, que também é muito importante para obtermos uma boa bebida. Vocês sabiam que o tempo de preparo do seu café é completamente influenciado pela moagem? Por exemplo, uma moagem mais fina faz com que a água demore mais tempo a passar pelo nosso café. Isso nós chamamos de uma extração super extraída, ou seja, ele acaba dando às vezes um saborzinho de queimado e pode até dar um amargor mais elevado na sua bebida. E se a gente trabalhar com uma moagem mais grossa, essa passagem de água acaba passando muito rápido pelo pó do café e nós chamamos isso de uma extração subextraída. Ele acaba dando aromas e sabores mais baixos na nossa bebida. A moagem, ela deve ser adequada para cada método de preparo. Por exemplo, se a gente fosse fazer um café, que a gente chama de café da Ibrick, ou café turco, árabe, ela tem que ser uma moagem pulverizada, ou seja, uma moagem parecida mais com se fosse um talco pelo seu método de preparo. Se nós fôssemos trabalhar com uma French Press, prensa francesa, Aeropress, ela pode ser uma moagem um pouco mais grossa, até mesmo para evitar passagem de micropós na nossa xícara. E uma moagem média, que nós chamamos, é a moagem que nós normalmente encontramos nas gôndolas do mercado, que são os cafés moídos já. Eles são uma moagem padrão, para a gente poder trabalhar no coador de papel, de pano. Mas uma coisa importante, a moagem que encontramos nas gôndolas, que é a moagem média, também conseguimos trabalhar com a prensa francesa, com a Aeropress, com a Presca, com vários métodos de preparo utilizando essa moagem que encontramos no mercado. Outros exemplos são máquina de café profissional. Existe uma moagem específica? Não. Você precisa adequar essa moagem com o seu equipamento, com a sua compactação. Então você no seu estabelecimento ou na sua casa vai determinando a moagem de acordo com os processos. E um outro exemplo, vamos dizer, a cápsula. Todo mundo hoje tem uma viabilidade da cápsula, falam de cápsula. Na cápsula, você também tem que padronizar uma moagem de acordo com a quantidade de café que cabe dentro dela, com a força de compactação do equipamento. Para quê? Para a gente ter no resultado uma bebida que tenha uma boa extração, não saia nem muito fino, para não dar um amargor mais forte, um saborzinho de queimado, e nem uma passagem muito rápida, para não acabar dando vamos dizer assim, um chafezão. Então também precisa adequar a moagem, compactação e quantidade de pó de café. Bom, eu sei que é muita informação, esse foi o nosso último vídeo mais técnico, assim dizendo, mas a gente está passando essas informações para vocês verem quantos processos e quão importante é cada processo até receber esse café chegar no pacote, ou vocês receberem um cafezinho na mesa, no estabelecimento ou na casa de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários dúvidas, sugestões, o que vocês tiverem, a gente vai estar acompanhando vocês. E também não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões de alimentos ou insumos para a gente fazer um outro episódio de Café E. Você que não assistiu o Café E, também vou deixar aqui no link da descrição. Então, nos acompanhem, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, deixem um like, sigam nossas redes sociais. Muito obrigado e até mais!